Agora falando sobre a ação de espíritos malignos. Um pastor não está livre de ser atormentado por um espírito maligno, pois os demônios podem atuar na vida de qualquer ser humano, desde que ele tenha uma brecha para conseguir fazer isso. Um testemunho de uma ex-pastora em um blog revela uma situação real em que os demônios podem acabar por enganar homens e mulheres da obra de Deus. Segundo a ex-pastora, sendo assim, por revelação de Deus, resolvi ingressar em um curso de teologia e formação pastoral de uma instituição séria que nada tem a ver com o problema que eu tinha. Deixo bem claro isso. Sem saber, eu estava sem a devida libertação e indo a passos largos para a total perdição. Ou seja, ela se aplicou na obra de Deus, no conhecimento da palavra e no aprendizado, porém, ainda não estava totalmente liberta das ações de sua vida passada. Ora, conhecer a palavra sem o Espírito Santo não é novidade. Jesus Cristo advertia bastante os fariseus e escribas de sua época sobre esse ato. O próprio diabo é um exemplo de um ótimo conhecedor da palavra, porém, sem o seu uso correto. A ex-pastora comenta: mas, com o tempo, percebi que era algo sério, algo que muitos dizem ser frescura ou falta de fé. Era uma depressão severa, com fortes desejos de suicídio. Então, após isso, ela teve uma revelação chocante. Mal sabia eu que a verdade havia sido revelada, que o demônio tinha se manifestado em línguas. Sim, em línguas. E o pior é que o que me usava não era o Espírito Santo, mas sim o espírito enganador. Eu não tinha o selo de Deus, como achava que tinha, e estava orando por pessoas endemoniadas, e esses demônios estavam entrando na minha vida. Eram milhares de demônios atuando no meu corpo e destruindo espiritualmente, fisicamente e materialmente, em todas as áreas. Ou seja, assim como o diabo se aproximou de Jesus Cristo no deserto e conversou com ele, o mesmo pode acontecer com o ser humano. O diabo pode se manifestar em línguas. Ora, ele é um anjo, em dons de adivinhação e em vozes que tentam se mostrar como se fossem a voz de Deus. Portanto, a vítima estaria com total convicção que está sendo usada por Deus e obedeceria a todos os comandos dele, quando, na verdade, há uma legião de espíritos imundos na vida da pessoa. Isso é apresentado no testemunho da ex-pastora, que disse: a voz na minha mente, que me comandava esse tempo todo nas ditas revelações, me dizia que eu estava numa terra de heresias e que eles que estavam colocando demônios em mim. Eu comprei essa mentira do inferno, abandonei a Universal e continuei pregando. Com certeza devemos levar em consideração que podem haver vários tipos de situações, pois no caso da ex-pastora, ela não estava preparada para adquirir tal conhecimento e se aplicar na obra. É o que o apóstolo Paulo fala. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Hebreus, capítulo 5, versículo 13 ao 14. Mas pode ser que o caso recente dos pastores suicidas
sejam diferentes. Há muitas formas do espírito imundo entrar na vida de uma pessoa. As tribulações que envolvem a vida de um pastor pode ser uma delas. Tristeza, o amor esfriar, humilhações e rejeição são fortes motivos para abalar a vida de um pastor. Levando em consideração que ninguém é perfeito, qualquer pessoa pode fraquejar na fé e nos ensinamentos de Deus. Ninguém está livre disso. Aonde na palavra diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. As tribulações são uma profecia do livro de Apocalipse, aonde diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Este vídeo teve como intuito encontrar respostas bíblicas para o caso recente de suicídio de pastores. Nós não temos profundo conhecimento no assunto do caso dos pastores e nem relacionamento com as famílias das vítimas. Aqui desejamos paz e conforto no coração dos familiares e que Deus venha lhe entregar o dobro de bênçãos comparado com os seus sofrimentos. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo do assunto e se inscreva para futuros vídeos. Fiquem à vontade para expor suas opiniões nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima.